Olá, tudo bem? Sou a professora Thaís Cardoso de Oliveira. Estamos aqui para iniciar a nossa 6ª aula prática de Ateliê de Projeto de Arquitetura número 4. E nesta aula nós vamos trabalhar com o setor de alimentação e serviços. Lembrando que nós já desenvolvemos o setor de aprendizagem, o setor administrativo, né? Então nós estamos fazendo aos poucos, né? Mas é importantíssimo nós pensarmos no todo. Porque nós fizemos lá no início do processo de projeto o nosso organograma, fluxograma, pensando também na matriz de proximidade, quais ambientes podem estar próximos, quais devem estar mais distantes. Então, é muito importante você estar sempre revisitando isso que você já fez, e aí sim, ok, onde é que eu vou fazer, de que maneira eu vou fazer esse setor, mas sempre lembrando como é que ele vai se relacionar com os demais setores, certo? É sempre muito importante. Revisite sempre os materiais que você fez, sempre leve as aulas práticas, todo o material que você já fez também. A maquete eu sei que às vezes é difícil ficar levando para lá e para cá, mas se possível, tiver um lugar para guardar no seu polo, guarde. Mas se não, antes de ir para o polo para fazer a aula prática, pense na sua casa como é que você vai trabalhar implantando aquele novo setor naquela topografia, né? Então, tem sempre que ter esse pensamento macro para que as partes menores ou micro possam se desenvolver bem, inclusive nesse todo, se relacionando corretamente. Bom, lembrando disso, então, nós podemos ir para o convite ao estudo. Nessa aula, nós conversaremos sobre o início do projeto dos setores de alimentação e serviços da educação escolar. Elas estão intimamente ligadas. Estamos aqui na nossa 6ª aula de 8, certo? Lembrando que é importantíssimo seguir a sequência aqui. Bom, podemos iniciar então, mas antes vamos retomar alguns conteúdos. Vamos ao 4. Em uma escola, os ambientes mais lembrados são os de aprendizagem. Porém, também os setores de alimentação e serviços são muito importantes e devem sempre estar presentes. Importantes por quê? Bom, porque principalmente no setor público, há muitas crianças que vêm se alimentar na escola, ou a principal refeição é na escola. E além disso, nós aqui no Brasil, mas eu acredito que até em outros países, é muito comum as pessoas se reunirem ao redor da mesa para conversarem, socializarem. Então, este também é um ambiente de aprendizagem, a aprendizagem social. E por que não dizer aprendizagem nutricional, não é mesmo? Que é onde a criança vai aprender e vai ser incentivada a se alimentar de maneira correta também, certo? Então, o ambiente agradável, ele sempre vai ser o terceiro professor, lembre-se disso. Em todos os ambientes da escola, então, há como o ambiente ensinar algo. Combinado? Voltemos ao 4. Nestes setores, há ambientes de estoque e de preparo de alimentos e aqueles onde os usuários se alimentam e confraternizam durante as refeições. Os ambientes de manipulação de alimentos exigem grande atenção, especialmente quanto à entrada dos alimentos e a saída dos resíduos, e nós já conversamos sobre isso. O caminhão do lixo o caminho do lixo deve ser completamente distinto do caminho do alimento. Também o acondicionamento do lixo e do gás são fatores que exigem grande atenção dos projetistas por questões de segurança, sempre ela, não é mesmo? Então, nós lembramos que precisamos sempre cuidar da proteção e da segurança, que são dois fatores que parecem a mesma coisa. Tem aquela pequena distinção sobre a qual nós já conversamos. Então, o gás realmente, a gente precisa ter uma grande atenção, observando as normas de bombeiros sobre isso. A sua localização deve ser estratégica, longe de acesso de crianças, longe de do fogo ou de fontes de calor, né? Então, tem muitos cuidados também sobre este quesito. Bom, como é que nós vamos, então, pensar essa aula? Vamos lembrar da nossa SGA. Após projetar o setor de aprendizagem e administrativo de uma escola de ensino fundamental padrão FDE,
agora é necessário desenvolver os setores de alimentação e serviços. Quais são os ambientes que o compõem? Quais as necessidades e peculiaridades deste setor? Qual a melhor localização em relação aos demais ambientes? Bom, agora nós já podemos começar aqui a nossa atividade, mas lembrando então, qual será o nosso procedimento? Vamos ao quadro. Como nas outras aulas, nós precisamos fazer o pré-dimensionamento de todos os ambientes do setor de alimentação e desenvolver os croquis e plantas e cortes e fazer representações gráficas também com o auxílio do computador, certo? Nunca esquecendo dos croquis, mas lembrando que você já tem essa habilidade aqui desenvolvida e que pode te auxiliar bastante. Lembre-se que os setores de administração e serviços relacionam-se e são muito importantes para o bom funcionamento da escola. Lembra-se da pirâmide de Maslow? Então, primeira necessidade humana, estar bem fisiologicamente. Portanto, a alimentação é sempre muito importante na escola, certo? Seja na merenda, se for uma escola de ensino integral, também tem o almoço, tem as duas merendas, né, do café da manhã e depois no intervalo da tarde também. Algumas escolas oferecem, inclusive, uma refeição antes da saída. Então, praticamente todas as refeições da criança são feitas na escola. Algumas escolas não, é somente no intervalo, né, de um dos períodos, da manhã ou da tarde, mas que também são muito importantes para as crianças, porque, supondo que, ela não tem problemas de necessidades em casa, então ela chegou bem alimentada do café de manhã ou então à tarde após o almoço. Mas após um período de intenso exercício mental e físico, seja iniciando por aulas teóricas ou por aulas esportivas de educação física, ela vai estar gastando energia. Então, chega no intervalo, ela precisa se alimentar também para depois novamente estar disponível para o outro período de aulas, né? Então, como é que nós vamos ver tudo isso? Quais são esses ambientes que são exigidos e como é que nós podemos fazer da melhor maneira possível? Vamos à câmera de documentos. Nós, como antes também, vamos sempre lembrar de olhar para o manual, certo? Agora nos ambientes de alimentação e atenção. E também os ambientes de alimentação e serviços, ou melhor, de serviços. De atenção, ele mostra que é um espaço que às vezes a criança está passando mal, tem alguém para cuidar dela, uma enfermaria, algo assim, tá certo? Não é um ambiente obrigatório na escola, mas você pode colocá-lo. Os outros demais, precisamos sempre ver o que é que o FDE nos indica. Para mim, aqui colocarei os ambientes de serviço e também o refeitório como o principal básico. Você pode ampliar o seu programa de necessidades conforme você desejar, tá certo? Então, vamos iniciar pensando no refeitório. Uma das nossas referências para o pré-dimensionamento, além do próprio FDE, que vai ter lá as suas orientações, lembra-se, né, que sempre vai ter indicação de mobiliário, indicação de dimensões, olha, no caso aqui da cozinha, mobiliários e equipamentos básicos, certo? E depois ele vai falar também, inclusive, sobre instalações elétricas, hidráulicas. E as dimensões? No mínimo aqui, 0,75 metros quadrados por aluno, ou a recomendada 10,10 metros quadrados por aluno, ou seja, 10 centímetros quadrados por aluno. Isso seria da cozinha, tá ok? Então, quer dizer, quantos alunos tem, por que essa é a base? Porque aí vai fazer a relação de quantas refeições serão servidas e, portanto, a cozinha, quão grande ela precisa ser para dar conta de tudo isso, de toda essa preparação, tá certo? Ok, então,
Antes de eu falar aqui sobre a cozinha, sobre esse layout e tudo, eu vou puxar aqui o Neuffer, que também é outra referência. Então, é sempre importante ver o FDE e também ver o Neuffer. Peguei aqui no setor de restaurantes, mas lembrando que a referência dele aqui são adultos. Mas normalmente isso serve porque numa escola de primeiro ao 9º ano, no 9º ano muitas vezes a criança, ou melhor, o adolescente, ele já está quase na dimensão de um adulto, né? Então é uma boa referência aqui, já que é um ambiente que vai ter que servir a todas as séries, né? A todos os anos escolares. Tá ok? Então ele tem aqui um espaçamento, claro que no restaurante ainda tem que ter a passagem de um garçom, mas na escola você tem que pensar que entre as fileiras de mesas tem que passar pessoas, né? Porque o tempo todo alguém já terminou a sua refeição, tem que sair para outros entrarem, né? Então é uma boa referência essa aqui. Ele ainda vai nos trazer algumas referências aqui pelos tipos de mesa, dimensões, formatos, certo? Então, como a possibilidade de unir várias mesas, também isso pode ser interessante numa escola. Às vezes vem uma turma maior que tem bastante afinidade, pode então ter essa possibilidade. Então, particularmente não gosto de mesas fixas no piso, porque dificultam a pessoa utilizar o ambiente. E lembre-se, eu já falei isso e vou repetir mais uma vez, lá vem a professora Thaís, mas quanto mais a pessoa pode ter controle sobre o ambiente, mais ela se sente, além de pertencente, também proprietária. Ela sente que ela pode controlar e se apropriar daquele ambiente. E assim ela tende a, sentindo-se dona, cuidar melhor. Certo? Então, a criança não vai querer riscar essas mesas, vai querer mantê-las limpas. Então, tudo isso é importante. A criança tendo a possibilidade de se envolver com o ambiente, de mexer nele, aí então ela também vai se sentir proprietária. Outra questão é, o refeitório, nós já comentamos que ele pode estar num pátio coberto. Então, essas mesas podem ser usadas em festividades, servindo também à comunidade, não só interna, mas externa à escola. Outra questão, ambientes flexíveis, sempre muito importante em escola. Ao invés de você ter 1001 ambientes, você pode ter ambientes chamados coringas ou multifuncionais, quer dizer que ele pode exercer múltiplas funções. Uma aula de artes, eu quero fazer uma coisa bem diferente, né? A professora vai propor desenhos em aquarela. Então, lá no refeitório vai ter pia, vai ter mesas, então um ambiente bem apropriado, é bem ventilado, né? Então, vai ser bem apropriado para fazer um trabalho artístico. Então, por que não? Às vezes é interessante, vou juntar 2 turmas aqui e fazer uma atividade diferenciada. Ok, é um ambiente que pode ser coringa também, mais um motivo para que as mesas elas possam ser móveis, certo? Possam ser reorganizadas conforme professor ou alunos queiram utilizá-la. Então, vai colocando tudo isso na sua cabeça aí e vai pensando como é que você vai desenvolver esse refeitório. Voltemos ao livro. Voltando ao Neuffer aqui, ele ainda coloca as divisões, como é que seriam várias mesas, certo? As mesas mais próximas da parede, por exemplo, distando apenas a 50 centímetros. Vamos ampliar para você ver melhor. Tem a dimensão aqui de 85 centímetros, uma mesa quadrada de 85 por 85. E entre mesas, 1,35 m, porque aí tem o espaço para as cadeiras e ainda para uma circulação, tá ok? Observe aqui que ele tem o espaço de uma mesa com circulação em volta. Então, por isso que seria dobrado. A cada nova mesa aqui, ele considera esse mesmo módulo. Mas, observa aqui, olha, deste lado tem um pouco mais espaço que este, certo? Então, não precisa a cada corredor ter o espaço. Não, ele pode ter um espaço aqui que serve a essas 2 mesas, depois outro espaço maior deste lado para servir a essas 2 outras mesas. Mesma coisa nesse sentido, um corredor aqui para servir a essas 2, essas serem mais próximas, ter um outro corredor para ter mais mesas abaixo,
certo? Então, assim você pode ir calculando o seu dimensionamento aí, tá ok? Outra maneira, com as mesas em diagonal. Observe que as distâncias aqui mudam e mudam bastante. Então, se você tem menos espaço, às vezes pode ser mais interessante este aqui do que o outro, tá bem? Mesas circulares também é uma outra possibilidade, só que elas dificultam a união de outras mesas, certo? Então, observe tudo isso. Bom, estou pondo várias possibilidades para não te influenciar e que você possa fazer o seu projeto aí como julgar melhor, de acordo com o que você já vem pensando e refletindo. Bom, para você ter um lugar para se alimentar, antes tem que ter tido um lugar onde preparar esses alimentos, certo? Então, o Neufert tem também um capítulo sobre cozinhas, né? Ele tem aqui um esquema de uma planta tridimensional. Aqui é mais parece caseira, né? Olha, tem pequenos almoços, aqui a cozinha, dispensa logo ao lado, mas o pensamento, se você tiver entendido, o pensamento no espaço pequeno, o pensamento no espaço grande é a mesma coisa. Então, o alimento, por onde ele chega, onde ele é armazenado, onde ele é preparado e depois onde ele é consumido. Além disso, nós normalmente falamos de triângulo da cozinha, onde você prepara, que é ou melhor, onde você armazena, que é a despensa e geladeira, onde você prepara na cozinha e na pia, né, que é picar, lavar, e onde você faz a cocção, certo? É sempre importante ter, assim, essa tríade. Até depois, cozinhou algumas coisas, vão para a geladeira, tá? Então, tem tudo que está próximo. Veja que ele faz um triângulo aqui, tá certo? Além disso, vendo ele em corte, ou ela, né, a cozinha, temos que pensar também que você pode fazer as atividades sentadas. Por exemplo, aqui está escrito fogão, né? Pode ser considerando uma pessoa cadeirante, por exemplo, ou então você vai picar, vai fazer uma massa. Precisa estar de pé? Não necessariamente, né? Você pode se sentar. Então, é interessante considerar as alturas aqui, ou ter pelo menos uma mesa de apoio onde você possa se sentar, ou melhor, a pessoa que vai fazer essa refeição possa se sentar. Além disso, tem que ter os alcances verticais, aqui, olha, né, os armários superiores, e o espaço entre a cozinha, entre o fogão e o que tem de armário ou pia atrás, ele fala aqui no mínimo 1,10 m. Porque vai abrir o fogão, você tem que ter o espaço do fogão se abrindo e a pessoa ainda acessando tudo isso, não é? Então, é importante pensar sobre isso. Além disso, neste outro quadro aqui, vou aproximar mais um pouco. Ele considera que a iluminação correta. Aqui fala sobre iluminação artificial, mas podemos pensar sobre isso, inclusive, sobre a iluminação natural. Ela precisa vir de uma fonte próxima aqui de onde você está preparando, ou a pessoa preparando. Então, aqui tem uma iluminação embaixo do armário e, particularmente, gosto bastante de colocar também uma janela pequena entre o armário e a pia, certo? Porque aí tem a iluminação direto aqui no ambiente, ou melhor, no plano de trabalho que nós chamamos, né? Tá certo? Porque se estiver vindo de trás ou de cima, a pessoa projeta a própria sombra sobre o plano de trabalho. E isso vai dificultar aqui, certo? Então, são coisas a pensar aqui, a considerar ao projetar a sua cozinha aí da escola. Tem outras questões que aí você deve olhar com carinho para todo o livro do Neufert. É uma bibliografia básica mesmo para o seu trabalho, tá bem? Essas mesmas alturas que aqui estão servem para a área de serviço também, certo? Então, é importante você observar bem este livro. Bom, visto isso, podemos voltar lá no FDE, na apostila, FNDE, no caso esse aqui, certo?
e observar cada ambiente que ele vai sugerir, a maneira como isso se organiza. Então, aqui, olha, acesso, observe que tem uma pia para higienização, a despensa aqui, geladeira logo aqui. Então, os 2 pontos de armazenamento do alimento. Preparo, aqui está escrito preparo de sucos, certo? Claro que tem que estar mesmo do lado da geladeira. Deste outro lado, preparo de verduras e deste lado aqui, preparo de carnes. Como assim, professora? Sim, isso é necessário, porque as carnes, elas são mais fáceis de serem contaminadas. Elas precisam de muito mais cuidado. Então, observe que o preparo de carne está logo ao lado da geladeira. Tirou da geladeira, já está preparando ela, tá certo? E o fogão, no meio de tudo, para facilitar. Após o preparo, olha a distribuição aqui. Tem um pequeno balcão em que é distribuída a comida para as crianças. Observe aqui deste lado, tem uma janela com tela. Isso também é uma questão importante, para evitar que insetos entrem. E do outro lado, lembra-se que eu sempre falo, né? Louças é tudo em outro ambiente. Então, tem uma 4ª pia aqui, também com janela, também telada. E, então, entra aqui a louça do refeitório, pode vir também, claro, a louça aqui utilizada na cozinha. Aí sim, feita a lavagem e a saída do lixo é para este lado. Então, observe, olha, alimento entra por aqui, sai lixo por aqui, tá certo? Completamente distintos os dois. Também sai alimento por aqui, alimento pronto, chega o resíduo pelo outro lado. Um não conversa com o outro, não se cruza, que é algo de extrema importância na cozinha. Isso serve cozinha de qualquer local que você for preparar, for projetar, seja da escola, seja de um restaurante, certo? Então, observe que inclusive tem aqui o fluxograma também, no início, certo? Recepção, triagem, armazenagem, pré-preparo, cocção, finalização, distribuição, refeitório, recepção de louças usadas, lavagem de louças, lixo. E do pré-preparo também vai para o lixo, certo? Fácil de ver isso. Preparou, sai para o lixo. Lavou, sai para o lixo. Tá bem? Tem uma outra planta com uma outra distribuição também, aqui neste mesmo manual. Tá? Então, você pode observar que, de qualquer modo, olha, preparo é por aqui e a distribuição aqui, saída do lixo, tanto dos preparos como aqui da lavagem. Tá? Então, observe, são 2 plantas absolutamente distintas uma da outra, com dimensões distintas e ainda assim também obedece esse mesmo fluxo. Observe aqui que ele ainda indica, ó, recepção e pré-higienização, ou seja, de onde chega o alimento, ele é pré-higienizado, aí ele vai para a despensa ou para a geladeira. A partir da despensa e geladeira, aí sim que há o preparo, vai embora o que é lixo, distribui o que é o alimento pronto, certo? Cozinha e distribui. E depois vem a louça e sai o lixo também. Então, essa planta aqui está bem clara, né? Com todas essas indicações. Ok? Que outros ambientes de serviço que eu vou ter? Bom, lavanderia, por exemplo. Também vai ter lá dimensionamento, o que precisa. E observe que aqui, ó, o dimensionamento tem outra diferença. Aqui já não calcula por aluno, e sim por sala de aula. Porque é um ambiente realmente muito menor, né? Que a cozinha, a lavanderia. Então, já calcula por sala de aula. Então, você vai considerar 9 salas. Multiplicará por 0,8, que é a área mínima, ou de preferência, o que é a área recomendada, 1 metro quadrado por sala de aula. Tá certo? Então, você vai ver com cuidado tudo que a FDE indica também, aparelhos, mobiliário, e assim você vai vendo. Pode voltar a consultar Neuffer, ver os ambientes de serviço, como é que é. Olha, veja que ainda tem também
Pátio, lá na seção pátio de serviço, vai ter aqui, ó, lavanderia, área de serviço, cozinha, estacionamento de carga e descarga, e veja quem está aqui, depósito de gás e de lixo, separado. Outro elemento de suma importância, reservatório de água. Normalmente ele realmente está nesse setor, tá bem? E muitas vezes ele é um ponto de destaque na escola. Por quê? Precisa de bastante água numa escola e também ele precisa de pressão, porque é um ambiente grande que vários deles precisam de pontos de água distribuídos por todo o terreno. Então, quanto mais alto, mais pressão vai ter e melhor vai conseguir distribuir, tá ok? Para este, tem também um ambiente de higienização para os funcionários, que além do próprio sanitário, é um vestiário. A pessoa chega com a roupa de rua, né, tem também os seus armários, vem, se troca, ou ao fim do dia também pode tomar um banho e ir para casa. Então, é muito importante também considerar esse ambiente de higiene próximo aos ambientes de serviço. O que mais que nós podemos falar? Além da lavanderia, tem o setor, olha, o tanque, área de serviço. O tanque é separado da lavanderia também, porque tem outro tipo de atividade. Por exemplo, aqui vai vir com o pano sujo, né, vai guardar, e lá no outro vai lavar toalhas. Então, são duas coisas distintas que precisam ser consideradas. Tem uma outra, sobre o... ter esse nome, tá? E o refeitório, novamente, aqui pensando, então, observe aqui, olha, tem pias próximas para higienização, bebedouros também, vamos aproximar, ver se fica melhor. Certo? Veja aqui, a cozinha está nesse setor aqui, distribuição do alimento e depois a recepção das louças. Pega o alimento, se alimenta, leva a louça, tá? Aqui é um ambiente separado, é um refeitório mesmo, não está integrado à parte do pátio coberto, mas você pode integrar no seu projeto se desejar, ok? Bom, então, para esse setor é isso por enquanto, mas eu quero falar de outra questão, que aqui nós vamos lembrar da professora Doris, livro Arquitetura Escolar. E aí nós vamos entrar naquilo que estávamos falando antes, do setor de alimentação ser um setor de confraternização, de socialização. Então, você deverá ler aqui o parâmetro de projeto 8, áreas casuais de alimentação. Ela vai ter toda uma descrição aqui e tem também um esquema desenhado. Tá certo? Então, veja que além das mesas, considera vistas para o exterior, uns assentos confortáveis e, inclusive, a possibilidade aqui de ter um ambiente para o aluno, de repente, aquecer o seu próprio alimento, tá bem? Professora, isso é absolutamente fora da nossa realidade. No Brasil isso não funciona, vai ter gente que vai quebrar, mas aí que tá. Entra naquela questão que eu falo sempre, que é da pessoa se apropriar do espaço, sentir-se dona e assim ela vai procurar cuidar daquilo que ela está usufruindo, certo? Então, pode funcionar sim, por que não? Ah, mas escola pública, imagina que alguém vai querer fazer isso? Bom, não sei, de repente vindo numa proposta nova de estilo de aprendizagem, afinal de contas, além da socialização que esse ambiente mais casual vai permitir, também tem a questão da responsabilidade com aquilo que você utiliza, mesmo sendo público, não é? Nós temos mania assim, o que é privado, tudo arrumadinho, o que é público não é de ninguém, não, o que é público é de todos.
Então, todos precisamos cuidar e todos precisamos ter essa consciência do cuidado, porque todos estamos usando. Então, por que não começar pela escola, dando essa oportunidade de desenvolver essa habilidade de cuidar do que é de todos, não é mesmo? Bom, então agora nós vamos ao quadro, para eu ilustrar aqui. Esses 3 ambientes fizeram parte da minha pesquisa de mestrado, ok? Em que eu apresentei justamente para alunos. Esses alunos eram tanto de escolas Waldorf como de uma escola particular tradicional. De todos, este ambiente aqui era o único que pertencia a uma escola Waldorf, porém de educação infantil, ela não é de uma escola convencional. Essa outra aqui até poderia ser Waldorf, ela é bem neutra, tá? Mas é uma escola tradicional, esqueci o nome, mas é na Europa. Essa aqui também é na Europa ou nos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos, essa escola aqui. Qual era a intenção? Mostrar realmente um ambiente bem caseiro, certo? Tem até cortininhas, tem alguns objetos, as louças, né? Este outro, um ambiente bastante casual. Veja que os jovens têm aqui uma pia, né? Tem um local onde aquecer seu alimento, tem uma mesa aqui bem despretensiosa com bancos altos. E o de cá, um pouco mais parecido com um refeitório tradicional, porém, ainda assim diferente, né? Ele tem um design, parece ser mais acolhedor, porque tem a vista para o exterior, como está ali, né, na professora Doris falando, tem o mobiliário de madeira, tem detalhes de madeira também na estrutura do ambiente. Então, eu queria mostrar realmente bastante diferente. Adivinhem qual que foi o preferido dos alunos? Este aqui. Justamente o que eles disseram, dá a impressão de que mais gente pode se reunir. Observe que aqui, olha, as mesas estão desencontradas e aqui elas estão unidas. Então eles olharam, poxa, que bacana, olha, bastante gente pode sentar junto. Eu queria um refeitório desse na minha escola, porque lá é diferente, né? Essa escola particular, principalmente, é diferente, as mesas são fixas. Na escola Waldorf ainda tem algo um pouco mais parecido com isso, dos alunos terem a possibilidade de se movimentar. Este outro aqui, eles acharam meio estranho, muito informal para uma escola, enquanto este, muitos falaram, nossa, parece uma casa de boneca ou a casa da vovó, isso não combina com escola, tá bem? Ok, isso estava ok porque eram alunos de ensino fundamental e médio, e isso é destinado para a educação infantil, que Rudolf Steiner defende que deve ser um ambiente muito semelhante à casa, para que a criança se sinta bem acolhida. Mas isso foram os alunos, né? Os alunos, o mais preferido este, e o menos preferido esse aqui, pelos alunos. Já pelos professores, eles gostaram muito deste aqui. Porque, de repente, para o intervalo deles, falavam assim, poxa, nossa, ter isso no meu intervalo, em que eu posso chegar e me sentir um pouquinho em casa, que relaxante, né? Então, foi mais ou menos isso que eles responderam, porque tinha qual você prefere, qual seria a primeira escolha e qual seria a última escolha, e por que de cada um. Então, os alunos falam, nossa, não, esse é o menos preferido, minha última escolha, porque parece uma casa de boneca, casa de vovó, não quero isso na minha escola. Os meninos, então, nossa, imagina tudo cor-de-rosa, casinha de boneca, não quero usar esse ambiente. Foi muito engraçado quando eu li a pesquisa. Já os professores se sentiam mais assim, nossa, não, esse ambiente parece bem bacana. Aquele intermediário lá, tanto professores quanto alunos, pouquíssimos preferiram aquele ambiente e muitas vezes indicavam como último, falavam, nossa, é muito informal, não tá legal. E o outro, ele era bem indicado por alunos e por professores. Por mais que professores preferissem para eles usarem aquele um que parece uma casa, o outro era indicado por todos. Esse permite que os alunos interajam, né? Tem essa visão para fora, então dá uma leveza no ambiente, ele parece ser muito claro e bem ventilado. Vejam, como é que você vê por uma foto se o ambiente é bem ventilado ou não? A iluminação a gente consegue até ver, né? Mas a ventilação não. E era essa sensação. Portanto,
quando nós temos, isso não só nesse ambiente, mas nos ambientes de aprendizagem também, que eu abordei, tinha sempre muito essa questão. Um ambiente muito bem iluminado e muito bem ventilado. Vejam, por foto, né? Então, é uma questão que realmente nós precisamos muito observar em nossos projetos, fazendo, então, aberturas amplas, preferencialmente voltadas para uma boa visão, uma boa paisagem, se possível, para a vegetação, porque isso eles falavam bastante. Às vezes nem tinha tanta vegetação, mas tinha um galinho lá, já falava, olha, tem vegetação, que legal, isso é bom. Então, é uma questão que você pode e deve considerar aí em seus projetos. Não somente em projetos escolares, mas em todos os outros, porque as pesquisas, inclusive da professora Doris Kowaltowski, já lá em, muito tempo atrás, né, praticamente quando eu era criança ela já era mestre, né, então ela é uma sumidade no assunto mesmo, é importante que a gente olhe para ela com muita atenção, porque ela diz e nos ensina, tá certo? Então, um dos fatores de humanização é isso da pessoa ter o contato com o ambiente verde. A outra questão é a aparência estética. Então, veja que todos esses ambientes, eles têm um certo apelo estético, né? A madeira, o material natural, nessa pesquisa que eu fiz, ela mostrou muito que ela é como se fosse um material que todo mundo gosta, a madeira. Porque ela realmente dá uma certa tranquilidade, ela é um material coringa, com qualquer cor ela cai bem, e aí as pessoas parecem que se sentem num ambiente mais quente e acolhedor. Então, certo? A estética é importante de observar, observando então cores e materiais que nós aplicamos. Cor, cuidado, porque, por exemplo, um rosa pode espantar os meninos, porque nós ainda temos um preconceito quanto a cores. Né? Rosa de menina, azul de menino, mas nós sabemos que qualquer um pode usar qualquer cor. Entretanto, um ambiente todo muito rosa acaba realmente ficando muito carregado, como é a questão daquela imagem. Vamos voltar a imagem para olhar novamente. Então, veja aqui, as cortinas são rosas, a parede é rosa, e aí pela reflexão, né, da luz aqui passando pelas cortinas, até o teto dá a impressão de ser rosa, né? Talvez se essa madeira fosse um pouco mais escura como esta, desse uma suavizada, mas ficou realmente muito... a cor ficou muito enfatizada, tá certo? Então, é necessário tomar cuidado. A madeira, ela já tem uma cor agradável, e veja que essa parede que é pintada, ela também tem uma cor clara, e o restante fica por conta da paisagem. Este ambiente aqui também tem cores claras, entretanto, tem vermelho nas cadeiras e no móvel, então talvez isso também tenha chamado atenção para algo muito forte, assim. Então, desagradou. Esse ambiente não foi nem o menos preferido, nem o mais preferido de ninguém, nem professores, nem alunos. E os professores ainda achavam que, nossa, não vai funcionar isso na escola. Então, né, de repente a gente precisa olhar que ambiente informal, ok, mas de repente não tão informal assim, a ponto de parecer com uma lanchonete, né? Então, mas é legal essa ideia, fazer coisas que os alunos possam interagir e ter a possibilidade de que eles ainda tenham assentos, como indicado no livro. Vamos ao livro novamente? Ao livro. Isso. Então, de repente, ter aqui também assentos confortáveis, próximo do refeitório, pode ser legal, porque terminou de se alimentar, pode liberar a mesa para outros que ainda não se alimentaram e ainda ter um lugar aconchegante onde conversar, tá? Outro ponto que aparentemente pode parecer que está fugindo do refeitório, mas ele serve para toda a escola, são ambientes que nós podemos chamar de cantos, que são espaços pequenos onde as crianças e os adolescentes possam se reunir em pequenos grupos. Afinal de contas, quanto mais velha a criança vai ficando, mais ela vai se agrupando, né? Normalmente, quando é pequeno, brinca bastante com bastante gente, depois começa a separar meninos e meninas, e depois, quando é adolescente, vai formando as chamadas panelinhas. E isso é bem importante, então, ter os ambientes. Então, no refeitório, por que não? Ter alguns grupos de assentos
Ah, escola pública, melhor que seja banco de concreto. Ok, mas você está pensando ali em algum elemento onde os alunos possam se sentar em pequenos grupos, continuar confraternizando e liberando as mesas, certo? Ah, todo mundo comeu junto? Ok, mas e a outra turma ali? Você não vai fazer um refeitório para 300 alunos, mas lembra, nós fizemos um cálculo, né, que tem que ser pelo menos 1/3 da capacidade, a capacidade do refeitório tem que ser 1/3 do número de alunos. Então, tem que ter essa rotatividade para que todos consigam comer, né? Então, pensar num canto, num ambiente, né, que possa ser aconchegante para as crianças. Ambiente que eu falo assim, não precisa ser um ambiente construído. O ambiente construído, que parece edificado, digamos assim, né? Tem a diferença. Ambiente edificado e o ambiente construído. O construído pode ser um jardim que você construiu. Você colocou lá, tem um formato assim, acolhedor, aconchegante, tem bancos de concreto onde eles possam se sentar. Então, isso também é bem bacana, tá? Pensa nisso também, porque depois, no passo seguinte, vai ser pensar nos ambientes externos. Mas aqui, refeitório e ambientes externos, né, de lazer, estão ali, ó, muito pertinho, tá? Vamos agora à prancheta. Hoje eu vou retomar a tal da maquete. Ela continuou do jeito que eu fiz aquele dia, na aula referente a ela, tá? Então, meus elementos estão soltos aqui. Mas, só para lembrar que eu pensei, né? Vamos ver como você pensou aí, nos ambientes de serviço, em princípio, todos num bloco só. E depois falei, poxa, mas tem tanto desnível, né? Que eu posso muito bem fazê-lo em 2 pavimentos, aproveitando as curvas de nível aqui, a caída do terreno, tá bem? Então, suponhamos que eu fiz a parte de serviços na parte de baixo, os demais ambientes de serviço, seja depósito, lavanderia, área de serviço, e em cima, apenas a parte da cozinha, despensa, refeitório, ou melhor, o refeitório, digamos que está no pátio, né? Então, é muito importante considerar que eu tenho o espaço aqui, a proximidade, melhor dizendo, né? Então, supondo que ficou assim, no mesmo nível, e embaixo tem os serviços, não cortei, né? Por isso que não está encaixando, mas supondo que está assim, tá? O restante dos serviços está embaixo, tá bem? Então, você pode pensar, sempre interessante retomar a maquete, lembra da topografia, certo? O meu tem essa característica, e o seu como é que ficou? Retoma também o seu estudo de massas. Vamos lá. Que eu fiz 2, você talvez tenha feito mais, ou tenha feito um só, né? E além, então, desses ambientes, eu tenho o estacionamento, né? Que eu até considerei, na última aula eu fiz uma rabisqueira danada, né? Mas considerando a proximidade aqui, lembra? Aqui era a administração, então estacionamento, serviços e o lazer aqui coberto. E o setor de aprendizagem semelhante ao que eu tenho aqui, neste aqui, né? Estacionamento, serviços, setor de lazer coberto, aprendizagem e administração, bem centralizado. Por que que é importante isso aqui? Bom, então agora eu vou voltar lá no quadro, porque eu trouxe novamente aquele projeto e ele só para ilustrar como é que está organizado, né? Lembra aqui, ó, administração, aqui aprendizagem, aqui esporte, aqui lazer, digamos, que é o pátio coberto. E os serviços estão aqui. E cadê estacionamento? Tudo lá na frente. Não tem estacionamento e não tem entrega de carga, não tem entrada de... Ou melhor, tem. A entrada de carga e descarga é por aqui. E observe, então, que
que ele pode ter um acesso próximo, mas não tão próximo assim, daqui do serviço, certo? E esse ambiente de serviços, então, mais aproximado é dessa maneira. Observa aqui, ó, o reservatório de água, tá bem? Então, lembra, o caminho dos serviços da entrega veio de lá, tá ok? Tá meio distante, mas é impossível? Não, não é impossível. E tem um pátio de serviço fechado. Ele tem um portão aqui, então impede que alunos entrem. Tenho aqui depósito de gás e aqui o depósito de lixo, separados dos ambientes em si e também separados dos alunos, porque está fechado. Particularmente, não gostei dessa solução aqui. Por quê? Vou chamar uma linha, um quadro branco. O ambiente aqui, o depósito de gás, ele tem que ter a seguinte característica. Ele tem que ser totalmente fechado e tem até um erro naquele projeto. Veja como é importante nós termos esse olhar crítico sobre o que a gente está analisando. Porque, segundo os bombeiros, nós temos que ter 2 aberturas em cima e embaixo e nos 2 lados. Tá ok? De ventilação. Preferencialmente, claro, isso aqui tem que ter uma telinha para não entrar bicho nem nada. Então, tem que ter tela dos 2 lados, nessas aberturas, além de um próprio, uma grade aqui, tá? Por que isso? Porque o gás, quando ele vaza, normalmente são cilindros grandes que tem em ambientes escolares, certo? Aqueles cilindros grandões de gás. E quando ele vaza, ele tende, muitas vezes, a descer pela densidade dele. Então, eu tenho que ter um lado para entrar o ar e para sair o ar com o gás, tá ok? Então, é muito importante ter dos 2 lados, não basta ter de um só. E lá, ele está vizinho do depósito de gás. Portanto, tem sim a indicação da aberturinha lá. Mas, como é que ele sai? Ah, então ele sai aqui é grade, tudo bem, entra por aqui e sai. Será que sai mesmo? Certo? Ou será que não fica algo assim no canto? O ar faz isso aqui e nos cantos não acaba ficando ainda um pouco de gás? E basta alguém esquecer e soltar um cigarro aqui e pronto, explode tudo? Tá? Nós temos que ser muito, muito criteriosos mesmo quanto a isso. Então, depósito de gás, de preferência, separado do lixo, para que haja esse fluxo aqui. Então, dá um espacinho, põe um pouco mais para lá, tá? E faz lá o depósito de lixo. Um pouco mais para o lado. E, preferencialmente, olha, sem que alguém esteja do outro lado. Vem alguém aqui de sacanagem, entra na escola no fim de semana, joga aqui algo. Tem que pensar em segurança de forma mais ampla possível. Coloca isso para dentro do pátio. Tá ok? Bom, vamos ver os demais ambientes aqui. Será que eu consigo ampliar? Não, esse aqui ele vai riscar. Bom, cozinha. Observa aqui, entre o alimento aqui, tem a triagem e lavagem. Então, observe que tem uma pia aqui. Olha a janela aqui embaixo da pia. Excelente, hein? Na frente. Armazena na despensa ou então já nas geladeiras. Vai ter aqui pia de sucos, pia de preparo de alimentos, de repente uma pia para carnes, certo? Observe que aqui tem mais do que tinha no outro, né? Podemos considerar o fogão aqui no meio. Entrega e depois já sai para o outro lado o lixo. E veja que o lixo está aqui, né?
Ele poderia estar aqui, por exemplo, olha, por que não? Sem ficar longe do gás, tá ok? Aqui, entre a louça suja, aqui a lavagem de louça, tá certo? Lixo também sai. Tem um corredor estratégico aqui, excelente, que tanto funcionários podem sair e acessar lá, até para poder limpar, né, toda essa área, como um pessoal da administração, um diretor, pode entrar aqui também. A área de serviço pode ser nesse corredor, que é onde tem o tanque, então a pessoa limpou aqui, já chega com o balde, já limpa aqui. DML, depósito de material de limpeza, tá certo? E deste lado aqui, já tem também o sanitário e o banho dos funcionários, então seria o vestiário. Poucos funcionários, pode ser unissex, tá ok? Então, o funcionário vai entrar por trás ou então por aqui, já guarda as coisas dele, se higieniza e parte para o trabalho, seja lá qual seja o posto dele, tá certo? Além deste projeto, observe outros para que você possa ter outras bases também, tá ok? Olha aqui, pátio coberto e refeitório, tá certo? Então, lembre-se, de repente, essa porção aqui, bem pequena, é o refeitório. E o restante fica como pátio coberto. Interessante aqui, que ele tem uma certa espessura. Então, isso pode ser aquele que eu estava comentando, dos lugares para as crianças sentarem, né? Usou aqui, já se alimentou, senta em grupos, né? Sempre tem aquele que fica no meio e os outros aqui em volta e mais alguns em pé, não é sempre assim? E fica a rodinha conversando, pode ter em cada setor desse, pode ter alguém conversando, ou ainda lá no outro, olha, o pátio, como ele é grande, né? Então, tudo isso aqui seria o pátio coberto e aqui mais para o refeitório, tá certo? Lembre-se, então, entrada e saída aqui. Mas, professora, não está cruzando a entrada e saída de alimentos? Bom, eles não sendo no mesmo horário, tá tudo certo, tá certo? Tudo bem? Posso inverter isso? Claro, o projeto será seu, né? Então, aqui, inclusive, tem outras coisas, além de sala de informática, tem laboratório, tem auditório, tá? Tem outras coisas aqui que podem não estar no seu programa de necessidades, e é você quem vai montá-lo, você que vai organizar como quiser. Mas eu preferia que isso aqui tivesse assim, olha, porque aí tá bem mais próximo da entrada e saída, sobra mais espaço para brincar do que para circular. Ok, o projeto é seu. Lembre-se de não copiar, hein? Não vale. Copiar é plágio. Tá ok? Não vale copiar, não vale plagiar nada. Você faça o seu, porque você tem muita capacidade para desenvolver o seu projeto. Bom, vamos à prancheta novamente. Ok, então, estou no setor de serviços. Como é que eu vou fazer? Já analisei aqui, já vi como funciona lá. No meu caso, então, eu quero que tenha... o meu terreno, ele é meio trapezoidal, não é? Então, eu tenho aqui o estacionamento. Estacionamento pode ocupar recuo, tá certo? Administração mais para cá. Aqui o estacionamento, que tenho também aqui o acesso de carga e descarga. Eu posso colocar depósito de gás e depósito de lixo aqui próximo, contanto que eu faça uma proteção aqui, tá certo? Isola ali e já faço. Acredito que está até bem fora de proporção aqui, mas aí já posso fazer então triagem, armazenamento do alimento, preparação, que é na cozinha, certo?
Aí depois a lavagem e a parte de serviços, que a lavanderia pode estar aqui também, e o restante sai para o lixo. Mas eu ainda tenho outras coisas. Como é que eu vou fazer? Ah, ele tem bastante queda, esse meu terreno. Posso fazer ele com uma porção apenas e não todo ele, tá? Num segundo pavimento. Aqui lembrando que eu não estou pensando em estética ainda, portanto, não estou colocando questão de pensando no telhado, mas você já pode ir pensando no seu. Aqui a terra, tá? Lembrando que isso aqui vai ser um arrimo, então, para segurar a força dessa terra aqui, ok? Então, aqui, setor de alimentação e funcionário, por exemplo, que aí o serviço, o vestiário, afinal de contas, é por onde o funcionário chega, certo? E na parte de baixo, limpeza e armazenamento de, tanto pode ser material de limpeza, ou então também de horta, por exemplo. Lembra que eu falei que no meu projeto terei horta, então eu tenho que ter um ambiente aqui, também um depósito de materiais diversos e não somente os materiais de limpeza, ok? E lembrando que a maneira como eu pensei aqui, eu tenho a minha quadra coberta e o pátio coberto com o refeitório. Tá certo? Penso que, particularmente, quero que tenha jardins o máximo possível, porque isso também serve como pátio descoberto. Todas as áreas podem ser pátios descobertos. Lembra, lá eu coloquei os meus ambientes de aprendizagem assim, né? Então, primeiro ao terceiro ano, quarto ao quinto, sétimo ao nono, faltou quarto ao sexto, do sétimo ao nono ano. E cada um com possibilidade de sair também para jardins e aos fundos a horta, que pode ocupar muita parte, ou então não, ser só para cá, conforme o que eu for fazendo o dimensionamento, lembrando que você pode pensar, ah, não, mas não ficou tão bacana, tal coisa ficou grande, tal coisa ficou pequena, rearranja, tá certo? Aqui era até maior, né? Que ainda tinha a sala de informática. Mas enfim, o que eu estava lembrando aqui é sobre essa questão da horta. Tenho a horta aqui, então, lá no nível mais baixo, então é melhor que o depósito de materiais, de equipamentos, que pode também ser chamado despejo, pode estar aqui na porção inferior, que fica muito mais fácil e rápido de acessar, né? E se eu não coloco, se eu colocar, melhor dizendo, as aberturas todas para este lado aqui, eu posso considerar isso aqui com uma rampa, que a rampa é longa, né? Então, ao invés de ser escadas, posso descer por rampa aqui, que fica mais fácil de acessar tudo, ok? Lembrando sempre, claro, de ter fechamentos, nem que seja um fechamento lá em cima, um portão, para que alunos não subam aqui e vá para as partes de serviços, partes que possam ser perigosas para eles, certo? Lembra dos acessos, dos fluxos que você tem. Ah, professora, mas eu acho que não ficou tão bom assim,
vou fazer diferente, eu vou preferir deixar um pátio coberto inteiro, exclusivo, fazer o refeitório. Ok, por que não? Então, no meu caso aqui, eu posso fazer ainda maior a parte superior e deixar embaixo só algo mesmo, só os depósitos. Ah, é mais fácil deixar até os materiais de limpeza todos em cima. Tudo bem? Tudo bem. Contanto que você justifique as suas decisões projetuais, você pode fazer o que quiser, certo? Então, reserve uma porção para o refeitório. E o restante para alimentação e serviços. Lembrando que serviço ainda tem aqui embaixo nos depósitos. Depósitos e despejos. Ok? Lá em cima, em planta. Tenho o pátio coberto e a quadra, que são bem maiores. Isso aqui seria mais estreito. O refeitório é uma porção. E aqui, cozinha e serviços. Certo? E aí eu vou pensando, como é que eu vou fazer, lembrando da triangulação, certo? Dentro da cozinha lá. Como é que eu vou ter o armazenamento, a cocção e o preparo. Ou melhor, ao contrário, né? Armazenamento, preparo e cocção. Não vale estar invertido isso ou ter coisas inacessíveis, porque acaba não sendo funcional. E neste ambiente é de suma importância que você pense na funcionalidade, além da segurança, certo? Então, lembra sempre daquele esquema que eu fiz lá do depósito de gás, que você precisa ter a ventilação. Observe sempre para o gás as legislações, as normas dos bombeiros. Eles vão indicar, vai ter indicação toda em relação ao dimensionamento e tudo, tá? Pode ser que eles até indiquem como está naquele projeto, que pode estar do lado do lixo, mas é mais seguro que haja realmente a circulação dos dois lados da cabine, ou melhor, do depósito, né? Vou virar aqui. Ops, não dá para virar. Passa tudo? Então tá, vamos aqui embaixo. Então, lembrando que você precisa ter a ventilação. Tá ok? Na parte inferior e na parte superior do depósito de gás. Lembra sempre disso, tá? Então, entra o ar e sai o gás. Muito, muito, muito importante. Vou até destacar aqui, porque isso você não pode esquecer, jamais. Segurança. É uma palavra muito importante. E na cozinha e nos serviços, outra palavra de ordem é a funcionalidade. Então, por exemplo, aqui na cozinha. Segurança ainda. Tem a segurança alimentar. Por quê? Então, entrou o alimento por um lado, saiu o lixo pelo outro.
ok? Mesma coisa aqui, olha. Entrou o alimento por um lado, saiu o lixo pelo outro. Combinado? Então, isso faz parte também da segurança, no caso, segurança alimentar. Professora, mas como é que eu posso organizar tudo isso? Sempre importante você lembrar de analisar os projetos correlatos, tá? Sempre importante. Temos que olhar para a nossa bibliografia básica. Então, professora Doris, neste livro aqui, ela tem essa questão dos parâmetros de projeto, tá bem? Questão de dimensionamento, olhe Neuffer, olha para aqueles autores que nós estamos falando também sobre ergonomia, Paneiro, Gurgel, que eles vão falar do dimensionamento. Num refeitório, às vezes é mais difícil ter os móveis flexíveis, tá? Mas, de repente, você pode reservar algumas mesas um pouco mais baixas ou algumas que sejam de fácil acesso e que a criança, mesmo que fique ali com o pezinho penduradinho, é rápido. A refeição não é uma coisa que a criança fica tanto tempo sentada quanto na sala de aula, né? Então, que dá aquele problema. Sempre falo, né, de ficar com a perna penduradinha e pressionar atrás do joelho, o que prejudica a circulação da perna. Então, ali no refeitório, às vezes é mais difícil, né, ter um móvel que seja flexível, que tenha ajuste de alturas, enfim, tudo bem. Você pode colocar um móvel tradicional que sirva a todos, porque realmente é um ambiente que se usa menos. Mas, de repente, nas banquetas ali, nos ambientes que você está pensando ao redor, muretinhas ao redor do pátio, algumas um pouco mais altas, outras um pouco mais baixas, porque isso, de repente, vai te dar um jogo de volumes, né? Pode ser interessante. Uma questão bastante interessante aqui, que foge um pouco o escopo desta aula, mas que é bastante bacana. O que a gente observa muito em termos de cores em escolas. Não são as cores primárias? Normalmente são, não é? Então, você vê lá, até tem partes pintadas. Eu pensei nisso por causa desse jogo de alturas, e que é um jogo volumétrico. E aí, com isso, às vezes, então vou pintar de cores diferentes cada porção. Mas cuidado com isso, porque as cores primárias, ainda mais que normalmente são cores brutas, né? Como vem na tinta lá, um vermelho, azul, amarelo, aí depois vai fazendo depois vermelho, azul, amarelo, e sempre nessa mesma sequência e sem uma variação de tonalidade da cor. Aquilo fica, em princípio, que legal, divertido, é bem colorido, é lúdico, mas nem tudo que é colorido é lúdico, porque tem uma pesquisa que indicou que essas cores primárias, brutas, elas podem ser muito fortes para as crianças. Então, você pode pensar, sim, em variações de cores, mas solta a imaginação, não se prenda isso somente às cores primárias, tá? Pense nas cores secundárias, terciárias, enfim. Tem estudos de cores, então isso é uma questão que vocês podem ver. Afinal de contas, se a estética faz parte, não é, da humanização do ambiente, a cor, além dos materiais, é um elemento que a gente sempre pensa também que faz parte da composição estética do ambiente. E por que não no ambiente em que a criança vai brincar e se alimentar, como o pátio coberto, né? Então, pense sobre isso, estude um pouco sobre cores também. E ali na cozinha, imagina você trabalhando dentro da cozinha e olhando para fora ali no refeitório, um monte de cor muito vibrante. Imagino que isso deva causar até uma certa irritação, né? Porque cores muito fortes acabam sendo opressoras. Então, na cozinha também tem a questão de funcionalidade. Precisa ser lavado o tempo todo? Precisa. Então, o que é a norma? Que seja totalmente revestido no piso e também nas paredes, do piso ao teto. Materiais das bancadas também precisam ser materiais laváveis e que não permitem infiltração de substâncias. Então, normalmente, o que se usa é aço inox nas bancadas das escolas, tá certo? Mas granito, professora, é tão mais bonito.
Ah, bom, o ácido inoxidável também tem o seu charme, né? A gente sabe disso. Mas ele não permite, ele tem poros. Então, o alimento vai se infiltrando ali, de repente, carnes. Mas por que também é separado? Porque tem sangue. Então, se alimenta, entra em contato o sangue do animal ali, da carne, e em contato com o restante dos alimentos. Ele pode, né, as saladas. Vai ser um alimento cru, ele não vai ser cozido. Então, também pode causar a contaminação entre alimentos. E também, mas eu lavei muito bem, só que acontece que tem poros ali. Então, micro-organismos podem se desenvolver e acabar também afetando os outros alimentos, certo? Por isso que tem essa separação das pias para carnes, para sucos e para legumes e verduras. E também essa questão do cuidado com o material que você vai utilizar. Na cozinha, nesses ambientes de serviço, não tem muito o que inventar. É revestimento claro e que seja muito facilmente lavável e higienizado, até de forma meio que hospitalar, né? Porque a gente tem que realmente cuidar dessa parte. Porque esse tipo de projeto maior, ele vai passar por análise de vigilância sanitária, por exemplo, certo? É muito importante e é uma exigência. Outra coisa, sobre a segurança, esse projeto também vai ter que passar pelo Corpo de Bombeiros, tá bem? Então, são dois órgãos que, além da própria prefeitura, que vai ver se você está obedecendo as normas aí dos parâmetros de projeto, parâmetros urbanísticos, melhor dizendo, o quanto você pode ocupar do terreno, de que maneira você está ocupando. Também esses outros dois órgãos, eles vão observar se você está atendendo às exigências de segurança e proteção, não somente física, mas também alimentar, no caso da vigilância sanitária, tá ok? Então, é importante você ter todo esse cuidado e olhar também para essas normativas. Então, estética na cozinha é muito mais o ambiente ser muito limpo e ser muito funcional, que a pessoa... eu falo isso por mim, eu gosto muito de cozinhar também. Então, quando eu chego numa cozinha que ela está muito bem organizada, você bate o olho e fala assim, nossa, que delícia cozinhar aqui, porque está tudo no seu devido lugar, está fácil, o armazenamento está próximo de onde eu estou picando, higienizando, e depois a cocção também está perto de onde eu preparei, eu piquei tudo, está perto, então eu sei que não vai ser uma coisa assim que vou ficar me trombando, certo? Imagine você assim, numa cozinha linear, por exemplo, tem primeiro a pia, depois a geladeira e depois o fogão. Funciona? Não, não funciona, porque eu vou para cá, volto aqui, depois vou lá longe e volto aqui. Não funciona. A pia é sempre estratégica entre o armazenamento e a cocção. E, claro, que preferencialmente não próximo também, porque geladeira e fogão, eles são muito contrários. Um aquece e o outro esfria, né? Então, se eu estiver do lado de um forno, a geladeira vai consumir muito mais energia para conseguir manter os alimentos refrigerados ali. Também tem essa outra questão, tá? Então, é funcionalidade, praticidade, inclusive no funcionamento dos equipamentos. É muita coisa? Então vai anotando para você não esquecer nada quando você for ao seu polo para desenvolver sua aula prática. E se você tiver disponibilidade, enquanto assiste essa aula, já vai croquisando aí, porque isso facilita bastante também, enquanto vai falando, poxa, não é? Às vezes eu mesmo estou fazendo aula, nossa, aquela coisa, preciso lembrar e falar, já anota, faz um croquis, porque isso vai te ajudar a desenvolver um memorial justificativo depois, falando por que você tomou essa decisão e não aquela. Combinado? Então tá. Lembra-se então, estética, pensa mais nisso no refeitório, parte de serviço, cozinha, vestiário dos funcionários, limpeza, praticidade, tá bem? E claro, né? Não vai pensar, mas eu posso enfeitar ali com um revestimento colorido, uma pastilha cerâmica. Não, esquece isso, porque não vai funcionar no dia a dia, tá certo? Pastilha, muito rejunte, né? Vai ficar mais difícil de limpar, também pode acumular sujeira, então não é prático e por mais que possa dar um apelo visual, não vai ser bacana, então esquece, tá? Nesses ambientes, pense mais
na praticidade. O que você pode fazer? De repente, na forma do ambiente, você traz o apelo estético, tá bem? Então, reflete aí, tem muitas sugestões que eu estou jogando sem procurar influenciar, por isso até que eu não fico desenhando muito, porque a ideia é que você pense, primeiro rascunha, pense como uma coisa vai funcionar com a outra, e depois você desenvolve ambiente por ambiente, né, pensando então nessa aula no todo, serviços e refeitório, serviços e alimentação, melhor dizendo, tá bem? E aí o resto você vai, mas sempre lembrando, o que eu fiz antes? Fiz o setor de aprendizagem e administrativo. Administrativo precisa estar perto? De aprendizagem precisa estar perto? Por quê? E de que maneira? Né? Qual é o acesso de um, qual é o acesso do outro? Aí você vai compondo toda essa ambientação. Lembrando sempre também, estacionamento também pode ser o acesso de carga e descarga. Carga e descarga é por onde vai entrar e sair ali os alimentos e a saída do lixo. Saída do lixo, claro, né? O caminhão de lixo não vai entrar ali, mas muitas vezes tem os carrinhos, porque o volume de lixo é maior, então tem cestos com rodízio, então que vai ser levado até a parte de fora. Tem que pensar se está sendo funcional também para o funcionário. Então, por isso que foi a minha crítica aqui daquele projeto, que eu acho que está muito longe, o depósito de lixo tão longe da saída, ou será que ele vai cruzar todo o pátio com lixo para levar pela frente da escola? Será? Né? Então, pensa nisso também, tem que ter o acesso de serviços, além do acesso principal da escola, tá certo? Tem que ser tudo muito funcional, tem que tomando esse cuidado também da segurança do alimento e do lixo, tendo os caminhos separados e os acessos e fluxos internos das pessoas. Funcionários por onde entram, de que maneira eles vão circular na escola, vão sair além da cozinha? E quem é que vai usar a cozinha, ou melhor, o refeitório? Quais serão os fluxos deles até este ambiente, a partir dos outros onde eles normalmente ficam, certo? Então, tome esses cuidados todos, combinado? Bom, vamos então agora ao quadro para retomar o que é que nós temos que fazer nesta aula. Então, a partir das análises do programa de necessidades e dos diagramas, inicie o projeto dos setores de alimentação e serviços, faça o pré-dimensionamento de todos esses ambientes de serviço e alimentação, sempre tomando cuidado de observar aqui as orientações do Manual Técnico do FNDE e as outras fontes bibliográficas que nós sempre procuramos trazer para você aqui. Lembre-se de prestar atenção nos caminhos dos alimentos e dos resíduos para que não se cruzem. E também não se prenda apenas às orientações técnicas do FNDE, analisando projetos correlatos, sempre muito importante, atentando-se às demais normas e leis, não somente o que o FNDE fala, mas normas de bombeiro, né? Neste caso aqui, precisa prestar bastante atenção, se bem que bombeiro para toda a escola, né? E aqui, vigilância sanitária, ou Anvisa, tá? Consulte outros autores, nós sempre falamos aqui da professora Doris, do Neuffer e tantos outros que você também consiga encontrar. E lembre-se de considerar sempre segurança, acessibilidade, habitabilidade e a sustentabilidade, ok? Então, são todos esses elementos muito importantes. E após finalizar o seu trabalho, lembre-se de apresentar tudo que produziu para o seu tutor e trazer nas aulas seguintes, porque você ainda vai utilizar, tá ok? Então, por hoje é isso. Um bom trabalho para você. Lembrando que qualquer dúvida pode nos acessar e mandar a sua dúvida que nós vamos procurar responder da melhor maneira possível. Tudo bem? Combinado assim? Então, empenhe-se, um bom trabalho. Até a próxima. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês viram aí, né? E aí?
Vocês viram aí que a aula de hoje é a nossa P6 de ateliê é bem simples, né? Mais detalhando agora o setor de alimentação, parte de cozinha, né? De refeitório. Não tem muito a acrescentar, a não ser o fato de que, tipo assim, vocês têm que pensar bastante, como ela falou aí, a cozinha industrial. Então, uma cozinha, a forma que vocês pensam que uma cozinha residencial não se aplica nesse caso. Não existe beleza na cozinha industrial, é simplicidade. É inox e tudo branco, eu falo. É cerâmica branca e tudo inox. Quanto maior você conseguir botar a peça de cerâmica branca para ter menos rejunte, melhor. Porque, como ela disse ali, foi bem simples de especificar os materiais para ser o mais fácil de limpar possível. Porque tem a questão de vigilância sanitária também. Quem aí já viu como é que eles limpam o McDonald's? Alguém já viu como eles fazem para limpar a cozinha do McDonald's? É como, cara? Água quente. Ah, tá. Fica parecendo uma sauna à noite quando eles limpam os McDonald's, a cozinha. Fica tudo embaçado. Eles têm que usar água quente para tirar a tamanha quantidade de gordura que tem lá dentro. Tá. Achei as gorduras. Então, então você tem que pensar nisso. Pensar... Higienização também, né, Fernando? Oi? Questão de higienização, né? Sim, sim, exatamente. Tem que pensar no caminho da mercadoria, né? O caminho do alimento. Então, a Fábio falou disso. Então, muitas vezes, aonde vai ter a carga e descarga, né? Que vocês vão colocar no projeto de vocês e onde vai chegar os alimentos, às vezes, antes da cozinha, é bom você ter um prédio, um local para você fazer uma pré-higienização dos alimentos. Então, antes de você ir para levar o alimento para a cozinha, fruta, verdura, principalmente legumes, é bom que eles já sejam meio que limpos antes nessa área, para eles já entrarem razoavelmente limpos, né? Quando você for utilizar, a pessoa for higienizar para usar, já está bem mais limpa. Só uma limpeza rápida, porque vai estar guardado, mas vai ser muito mais fácil. Então, essa pré-higienização é boa, é o local de ter isso. Vocês viram que, por exemplo, a questão de louças e panelas e tudo mais, tem que ter também uma área separada, então tem que pensar bastante nisso. A carne, próxima à geladeira, então tem que pensar em setor. É igual um restaurante aí, para quem vê MasterChef, por exemplo, tem as praças, né? Os setores das praças. Então, tem a parte de carne, a parte de legumes, tudo bem dividido. Então, tem que pensar nisso, tem que pensar na funcionalidade. A pessoa não pode ficar muito longe da despensa, por exemplo, porque senão toda hora tem que buscar alguma coisa, tem que ter tudo meio que à mão. Também não é interessante que a circulação seja apertada, a gente não quer duas pessoas se batendo ali dentro. Então, a circulação tem que ser boa para pelo menos ficar uma pessoa parada e outra pessoa conseguir passar com fluidez. Tem que pensar que a pessoa vai sempre passar, às vezes, com um tabuleiro de coisa quente. Então, a panela com água fervendo. Então, isso é bem importante. Tem que pensar bastante nisso. A ideia do fogão no centro também é legal, né? O fogão é bom botar no centro, porque ele fica acessível para todo mundo. Você concentraliza a coifa. É uma prática bem comum mesmo em restaurante de cozinha, restaurantes em geral, né? Cozinha industrial em geral, na verdade. Colocar o fogão centralizado. Que aí as bocas ficam mais fáceis de utilizar. Não fica aquela boca no fundo, onde é mais difícil de você alcançar, porque o fogão é muito maior do que o convencional. Então, ter esse acesso pelos dois lados facilita. A questão da central de gás e essa área de lixo aí, ela falou que o bom seria ter um afastamento, né? Depois ela fez um desenho colando um no outro, mas não entendi bem, não. O interessante é que você tenha a área de gás do lado externo do colégio. Ah, tá. É a parte mais Mas pode ficar tipo assim, uma construção com uma separação, né? Um do lado do outro. Uma cabine, vamos dizer assim, uma cabine de concreto com uma porta de veneziana. Separado, Basicamente, entendeu? Aí cada um vai para um. tem que ter sempre pensando também que tem que pelo menos caber no mínimo duas botijas, né, gente? Para que a hora que acabar o gás a pessoa possa trocar enquanto não repõe a outra. Botija Né? maior, né? Aquela... A botija de P45, que é convencional, né? Que eu acho que a gente usa, é a botija maior, que é mais comprida, é a cozinha industrial, é gás toda hora. Uhum. Vocês podem, pensando em sustentabilidade, né? Hoje em dia a gente tem aí gás por meio de biocombustão, a gente tem algumas coisas desse tipo também, vocês podem pesquisar na internet, se quiserem, eu acho que eu tenho um vídeo que eu assisti esse tempo atrás, eu posso enviar para vocês, quem tiver interesse em ver isso. Uhum. Como se fosse, não sei explicar direito, né? É de biocombustão de alimento.
Os alimentos que restam são usados ali, as bactérias geram gás. Assim, você não tem que comprar gás. Né? Isso não funciona ainda tão bem para, vamos dizer, óbvio, uma escola que é muita gente, muita alimentação, uma cozinha muito forte, às vezes não funciona ainda, mas na escola que eu estou projetando, eles já estão utilizando, que não é uma escola popular que não faz almoço todo dia para um monte de alunos, a gente está mexendo com uma escola pública, né? Então é diferente, aí é mais cozinha pesada mesmo. Uhum. Então, a questão do gás, sempre o gás interno, tá, gente? Gás tem que ter ventilação, gás é perigoso. Tem sempre que analisar isso, ficar fora de acesso fácil, né, de criança, não pode nem pensar nisso. Então, é interessante, igual ela falou ali, isolar essa área de serviço. Às vezes, fazendo uma parte da escola que ninguém tem acesso, somente mesmo funcionário e carga e descarga, lixo só. As crianças não têm acesso, tem volta, não tem como dar a volta na escola e chegar ali. Não, se vocês conseguirem isolar essa área, é mais interessante. Por isso que eu falei mais na aula passada, que é interessante o acesso da escola, o acesso principal, o acesso de visitantes e o acesso de carga e descarga. Tem que ter essa distinção. É melhor, às vezes. Uhum. Essa aula é também uma coisa que eu ia falar com você, essa questão de metro quadrado também, que ela fala, um metro quadrado por sala de aula, as questões de normas, isso não é obrigatório. Isso é mais para dar um norte para nós arquitetos e mais ou menos, às vezes, a gente fica perdido da proporção que eu tenho que usar. Essa é uma base de proporção que você consegue achar que fica, pelo menos, o ideal. Né? Uhum. Questão também de especificar, Fernando, vamos precisar especificar a bancada de inox, vamos precisar especificar o revestimento, né? Vamos precisar especificar os setores, as praças, se é bancada de pré-higienização, se é bancada de lavatório de utensílios. Isso vocês não especificam agora. Você tem que saber, você tem que ter conhecimento didático para projetar. Tem que projetar pensando nisso. Né? Material, né? Você tem que pensar, você tem que saber o que precisa para saber desenhar, para saber projetar. E a partir daí, vamos dizer, obviamente, como é uma escola, é um concurso público, então você vai fazer a parte do projeto executivo. No nosso caso, agora, na faculdade, a gente não vai fazer a parte do executivo. Uhum. Realmente, aí seria parte do projeto executivo detalhar toda a cozinha. Uhum. Tem que detalhar material da bancada, revestimento, qual setor é o que, tamanho, torneira que vai usar, pia que vai usar. Até Forno, rejunte, né? Até rejunte, né? tudo. Nos acabamentos. Fazer um memorial descritivo no Word lá gigantesco, explicando tudo que você vai comprar, tudo que você está querendo utilizar no seu projeto. O ralo, né? Tem que ter com caixilha, né? Aqueles. O modelo do ralo, o tamanho do ralo, se o ralo é de inox, se o ralo tem fechamento, marca que você quer que compre. Tudo isso você faz no memorial descritivo quando é uma obra desse tamanho. É bem trabalhoso. Tem que pensar em todos os detalhes. Vou botar um forno elétrico, mas um forno a gás, mas o elétrico puxa muita energia. Então, tudo isso você tem que pensar. Então, é igual agora mesmo. Essa semana semana passada, na verdade, eu tive um caso nesse projeto de escola que eu estou fazendo. A gente vai fazer uma cozinha nova também. E me foi passado que eles querem ampliar esse projeto da cozinha. Então, eu falei, bom, peraí que eu tenho que voltar aí, conversar com a responsável pela parte de alimentação para me especificar os equipamentos. Eu preciso saber os equipamentos. Preciso saber qual tipo de geladeira que ela pretende usar, qual o tipo de corpo, de fogão que ela necessita, quantas bocas, o espaço que eu preciso de deixar para alguma coisa. Preciso deixar um forno maior, um forno elétrico, um forno a gás. Tudo isso interfere. Então, isso vem também do projeto de convencional de casa também, isso interfere. Então, é sempre bom você já perguntar, bastante na cozinha, quais eletrodomésticos e utensílios a pessoa quer usar. E se ela souber modelo e marca, perfeito. Melhor, né? Faz uma bancada de cozinha com 60 de profundidade e o cooktop tem 65. Aí não cabe, Não. entendeu? E a pessoa já comprou, ela não te avisou, não perguntou, gera um problema. Então, é sempre importante saber disso, até porque também isso interfere depois o tipo de utensílio que você vai usar, o eletrodoméstico que vocês vão utilizar, especificar. Isso tá, gente, eu estou falando para frente agora, não vamos pensar nisso, mas
a fator de curiosidade de vocês. Você tem que saber que isso interfere para o engenheiro eletricista que for fazer o projeto elétrico. Então, ele tem que pensar se, por exemplo, vai ter 5 fornos elétricos. Então, ele tem que fazer umas tomadas e tem que suportar muita carga ali. Tudo 220 de preferência, né? Mas é muita carga que puxa o forno elétrico também. Então, para não cair disjuntor, para não forçar muita tensão. Separado, né? Bom estar tudo circuito separado, igual ar-condicionado, né? Sim, então, daí a pessoa tem que saber ser informada disso. Não especificar, ele vai achar que é um forno a gás e não vai especificar. Eu coloquei um de indução aqui em casa, aí o eletricista colocou ele, todo um cabeamento próprio, né? Uhum. Juntor separado também, 220, que acaba economizando mais, né, na energia, consumindo menos, né? Sim, exatamente. Tem que fazer tudo separado, paralelo, igual você falou mesmo. Ar-condicionado, chuveiro, são coisas que puxam muita carga, então isso requer cuidado. Pode acontecer qualquer problema, de repente, sobreaquecer por algum motivo e então o disjuntor tem que desarmar para evitar um curto-circuito. O curto-circuito é perigoso, gera incêndios e muita coisa. Pode acontecer muita coisa. A garantia acaba nem cobrindo, né? Se a instalação tiver, Não, nem se cola. tiver errada, Jamais cobrirá. que der no equipamento e já era. Então você tem que pensar muito nisso, pensar que amplitude na cozinha é interessante, bancada é sempre bom, pensar nos utensílios básicos, olhem no site do PNDS, já lá fala a quantidade de utensílios, obviamente adequando isso à metragem quadrada da escola de vocês, que vocês estão fazendo. Então isso aí tudo vocês vão pesquisando e vão falando, qualquer dúvida vocês vão poder vir me perguntar à vontade. Uma outra coisa que eu queria ver com vocês, pessoal, eu quero que vocês estão. Como é que vocês estão aí no ateliê de vocês? Vocês estão querendo ajuda? Vocês querem marcar, que eu tento marcar com a faculdade? Se é possível marcar um dia da gente se encontrar lá para vocês levarem o trabalho de vocês, para a gente dar uma olhada, discutir. Vocês têm alguma dúvida que chegue a esse nível que vocês queiram? Na realidade, a gente deu uma parada aí nesse ateliê para finalizar esse PTG aí. Uhum. E agora a gente vai retornar, né, nesse do ateliê. Preocupação do tempo, né? Então a gente geralmente está fazendo assim, focando mais no PTG no início e depois retornando no ateliê, entendeu? Não, tranquilo. Essa Mas questão das fazer mesmo. bancadas aí, Fernando, de inox aí das cozinhas, elas são fixas, né? Igual a bancada de granito, né? Sim, você pode. Normalmente algumas são fixas, algumas são móveis. Rodízio, Pode né? ter algumas móveis para poder facilitar a limpeza e também para ela ficar. Às vezes precisa de utilizar ela muito para fazer um tipo de refeição no outro lado da cozinha. Aí tem que ter essa mobilidade é interessante. Aí poderia ser tudo móvel, então. Não, não é interessante que seja tudo móvel, não, porque senão tem que ficar travando, pode andar. Então, vamos dizer assim, pelo menos as que, vamos dizer, a bancada úmida tem que ser fixa. Aham, Entendeu? As outras, as bancadas de apoio, de corte, essas coisas não são obrigatoriamente, não é necessário que seja fixa. Mas inox bancadas fixo. úmidas onde tem pia e tudo mais, tem que ser. Uhum. Legal. Mas aí, então, na questão do ateliê, então, sem problemas, eu entendo parar um pouco também, a gente está na aula 6, então a gente já tem mais 2 aulas. Misturou muito, né? Agora veio esse desafio nota máxima também, que é um exercício atrás do outro, não para, não. Uhum. Bem, tem são por etapas, né? Vai liberando gradativamente, aí acaba. Mas quando vocês quiserem, vocês pedirem, eu acho que a faculdade já libera, já está tranquilo. Peço uma sala lá, marca um dia, um horário, obviamente com um grupo separado, para a gente também não fazer aglomeração. E a gente se reúne lá, vocês tiram dúvida, eu olho, ajuda vocês a montarem. Então, Beleza. se vocês precisarem, é só me pedir, a gente conversa, tá bom? Tranquilo, Fernando. Então, mas Qualquer é coisa, isso. no zap aí. Tem alguma dúvida aí mais, gente? Todo mundo tranquilo? Tá tranquilo aqui. Tranquilo. Então, desejo boa noite a vocês. Beleza, então. Descanso. Fiquem bem.
Certo? Um abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau.